Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um círculo de cultura presencial do nosso programa de formação continuada em serviço da educação de jovens e adultos. O tema que nós vamos refletir hoje envolve pensar acerca das metodologias participativas e como elas podem nos auxiliar na construção de um projeto político-pedagógico e projetos e programas que sejam cada vez mais significativos para os nossos estudantes. Para quem participou das formações no semestre passado, esse tema não é uma novidade. Ele já foi apontado, já foram indicados instrumentos de pesquisa, mas para quem está chegando agora ou quem está tendo contato pela primeira vez com a ideia de metodologias participativas, cabe a gente relembrar um pouquinho do que se trata antes de avançar dentro dessa discussão. Então, primeiro, pessoal, quando a gente fala de uma metodologia participativa, nós estamos pensando num modo de conduzir pesquisas. Esses projetos, essas ações que envolvem a comunidade escolar, eles são voltados não apenas a pesquisar algo, mas a pesquisar conjuntamente. Nós estamos pensando numa pesquisa não apenas que forneça informações dos estudantes, mas que consiga, de alguma maneira, envolver nossos estudantes na realização de um projeto de pesquisa. Então, primeira coisa, nós estamos pensando no engajamento ativo. Nós não estamos simplesmente pesquisando algo, nós estamos pesquisando conjuntamente. Segundo, nós valorizamos mais uma vez, e esse é um tema que é um ponto, que sempre falamos, desde a abordagem pedagógica até agora, um instrumento de pesquisa que valorize o conhecimento local, que ouça, que dê voz e que faça os nossos estudantes serem ouvidos. Terceiro, que estabeleça relações um pouco mais horizontais no processo de pesquisa. Não é uma pesquisa simplesmente hierarquizada de cima para baixo, mas uma pesquisa conduzida de forma mais horizontalizada. Assim como os nossos círculos de cultura, em sua proposta metodológica, devem ser horizontalizados e não simplesmente hierarquizados. A partir da construção dessa pesquisa, nós temos insumos que nos permitem algum nível de transformação. No nosso caso, além da transformação social, nós começamos com a transformação do nosso projeto político-pedagógico, com a transformação dos programas e projetos que nós vamos oferecer aos nossos estudantes. E a partir daí, a produção contínua de um conjunto de dados e informações que serão produzidos através do engajamento ativo dos estudantes. Então, nós estamos pensando em uma pesquisa que vai ser feita não apenas sobre algo, mas vai ser feito conjuntamente com os nossos estudantes. E o objetivo é conhecer a realidade local, é conhecer um pouco mais sobre o nosso estudante, sobre a visão de mundo, sobre os que motiva, sobre os sonhos deles e poder amparar essas possibilidades com o nosso conteúdo, com a nossa disciplina, com a nossa abordagem pedagógica e com os projetos e programas que nós vamos oferecer para a educação de jovens e adultos também. Bom, para que a gente possa ter isso estruturado, e essa é a atividade das próximas semanas, e é nisso que a escola, vocês estarão envolvidos também esse semestre, nós vamos organizar e estruturar como essa pesquisa vai ser realizada. Primeiramente, óbvio, essa pesquisa parte da realidade e ela busca saber algo. Cabe a nós pensar o que nós queremos saber do nosso estudante, da comunidade local. O que queremos investigar? Nós precisamos delimitar isso. O que é relevante para nós saber sobre o nosso estudante? Eu preciso saber o que ele sonha, quais são as aspirações dele, quais temas, quais assuntos eles têm interesse. É importante ter isso direcionado para o que é relevante saber sobre esse estudante. E quem melhor nos dá essas informações do que o próprio estudante. Então, nós podemos pensar meios de construir essa temática junto com eles. Segundo, mais uma vez, o objetivo. Eu quero fazer essa pesquisa para quê? Nós temos que começar a pensar em questões que são relevantes para a comunidade. Nós vamos, posteriormente, oferecer projetos e programas. E isso, a partir do ano que vem, vai ser parte do nosso currículo integrado na EJA. Então, para quê? Para quem é a pesquisa? As situações que são problemas na comunidade, nas redondezas, os limites explicativos da comunidade. Para nós, que somos parte da equipe pedagógica, quais são os objetivos
O que nós queremos saber? Então você vai buscar aí, pontuar o que, para quem, para quê, quem. Quem participa dessa pesquisa, lembrando mais uma vez que não é simplesmente pesquisar sobre os estudantes, a comunidade escolar, é pesquisar com eles e como, qual instrumento nós vamos utilizar para a realização da pesquisa. Organizou esses 4 eixos, coloca um cronograma. Quando eu vou realizar a pesquisa? São 5 pontos base para que seja organizado coletivamente um instrumento de pesquisa, pode ser apenas um instrumento, essa é a nossa missão, é a nossa tarefa, para que a gente conheça a realidade local e consiga ter insumos práticos que nos ajudem a desenhar projetos e programas que façam sentido para a EJA. Então, qual instrumento nós vamos utilizar para realizar essa pesquisa na unidade escolar, com a comunidade escolar? Você pode fazer entrevistas, sejam elas dirigidas ou livres, isso quem vai definir é a equipe. São vocês, conjuntamente com a coordenação, a gestão escolar, vai definir um instrumento de pesquisa em que os estudantes sejam participantes, em que eles ajudem na construção da elaboração desses dados e que façam sentido o trabalho de vocês. Pode ser uma pesquisa dirigida, pode ser uma entrevista livre, pode ser feito um círculo de cultura com os estudantes, de maneira que sejam identificados os aspectos que são relevantes para a comunidade escolar, para os estudantes, para vocês, docentes, para a coordenação, para a gestão, e que façam sentido na construção de um projeto político-pedagógico ou dos programas e projetos que farão parte das componentes curriculares. Tá? Grupo focal. Você pode reunir as pessoas do mesmo contexto, discutir um tema ou um problema e, a partir daí, deixar que os estudantes falem através de uma temática e um professor que está lá como mediador decide como ele vai gravar. Lembrando que qualquer gravação que tenha a imagem dos estudantes ou fotografias, que a gente vai falar também, precisa obedecer o que está dentro do regramento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não é interessante para nós também que sejam conduzidas instrumentos de pesquisa sem estar atento a detalhes jurídicos que são relevantes, tá bom? Então, outra possibilidade de pesquisa é a realização de grupos focais. Como que nós vamos realizar esse grupo focal? É isso que vocês vão discutir no Círculo de Cultura. Se este é um instrumento de pesquisa que vocês consideram relevante, organizem, estruturem um grupo focal para que desse grupo focal saiam temáticas, pontos, observações que ajudem a equipe a conhecer melhor a realidade local. Tá bom? Qual o tema? A equipe decide. Qual o tempo de discussão? Vocês decidem. Qual a mediação? Ela é conduzida por vocês. Então vocês têm essa liberdade com o instrumento. Desde que, obviamente, tenha delimitado o que vocês querem saber, por que fazer esse grupo focal, com quem e qual o objetivo disso. Escuta e registro de falas significativos. Vocês podem também, dentro de uma temática, que não é necessariamente um grupo focal, deixar com que os estudantes falem e fazer registros de falas significativas. Essas falas significativas, elas não precisam ser necessariamente faladas oralmente. Isso pode ser feito através de escritas. Fazer com que os estudantes escrevam a respeito de determinada temática, trechos específicos, e depois fazer coletas de falas significativas. É um instrumento de pesquisa. Observação participante. Eu particularmente acho que nós temos alguns obstáculos práticos em relação à observação participante, porque isso depende muito da logística individual de cada um. Mas observar a dinâmica da comunidade, ir em espaços públicos próximos da escola, em eventos públicos que a comunidade escolar participe, e observar e fazer registros, e interagir com essa comunidade, faz parte também da construção de dados sobre a comunidade escolar. Agora,
Obviamente, quando você vai escolher um instrumento de pesquisa, você vai escolher ele dentro das suas possibilidades logísticas. É algo que vocês também vão discutir. Diário de campo, mais uma vez, desde que construído conjuntamente com os estudantes, através de percepções, sentimentos, observações que esses estudantes fazem em relação à sua comunidade, delimita aspectos específicos que eles vão observar, que eles vão registrar, que eles vão escrever sobre, tá? Dentro de temáticas que vocês consideram conjuntamente interessantes, façam esses registros e depois selecione aquilo que faz mais sentido para vocês. Construções visuais de mapas sobre a região, feita pelos estudantes. Pode ser um trabalho aqui de artes, um trabalho de geografia, um trabalho de história, que identifica aspectos relevantes da história da região, das proximidades, da comunidade escolar, pontos relevantes, pontos de visitação, pontos que eles fazem, que fazem parte do cotidiano dos estudantes. Tudo isso denota informações da comunidade escolar que trazem para nós temas ou possibilidades do trabalho pedagógico. Então, também é um instrumento de pesquisa participante. História oral, mais uma vez, que é um instrumento de pesquisa que você vai ouvir seus estudantes dentro de um tema delimitado, com um objetivo delimitado, mas que eles sejam ouvidos. Tá? Então você tem cartas pedagógicas, mais uma vez, experiências escritas. A gente já falou sobre cartas pedagógicas, tem vídeos que vocês podem acessar novamente para rever do que se tratam as cartas pedagógicas, mas essa troca de experiência pode ser direcionada a um tema ou a alguns temas que remetam ao conhecimento da comunidade escolar. Fotografias, filmagens, mais uma vez, fotografar a região, fotografar e registrar através de vídeos, construção de um curta-metragem sobre a região, sobre a área que eles frequentam, sobre a dinâmica de vida, sobre os problemas, sobre aquilo que incomoda os estudantes, sobre aquilo que atrai os estudantes. Isso aqui tudo pode ser enquadrado dentro de trabalhos, dentro de projetos que vocês já estão realizando e, ao mesmo tempo, levantando informações relevantes da comunidade. Lembrando, o que é importante é que isso não seja feito de maneira simplesmente solta, é que você tenha um objetivo e delimitação de aspectos que nós queremos conhecer sobre esses locais. E lembrando também que fotografias e filmagens tem que se ter uma preocupação em relação aos direitos de imagem dos nossos estudantes e à proteção dos dados deles. Bom, a construção de jornais escolares, de fóruns ou a própria pesquisa em diferentes fontes de notícias que sejam regionalizadas podem ser também fontes de pesquisas participantes construídas conjuntamente com os nossos estudantes. O que interessa para nós aqui não é necessariamente qual instrumento você vai utilizar. Você tem uma infinidade de instrumentos de pesquisa e o que interessa para nós é construir conjuntamente um instrumento de pesquisa. Nós não vamos fazer uma tese de doutorado. Nós queremos conhecer a realidade local com um instrumento de pesquisa que seja participante, ou seja, que permita aos estudantes ter a sua voz ouvida e ser parte da pesquisa. E, ao mesmo tempo, que isso ofereça para nós instrumentos para conhecer a realidade local melhor e construir programas e projetos que façam sentido para os nossos estudantes. Então, durante essa semana, durante a próxima semana, nós temos possibilidades de construir conjuntamente, definir um instrumento de pesquisa e elaborar um cronograma de ações que nos permitam conhecer a realidade local. Boa sorte aí, um bom trabalho para vocês e a gente se vê no próximo Círculo de Cultura.